Olá, graça e paz. Deus abençoe a vida de todos e todas. Estamos entrando aqui um pouco fora do nosso horário padrão, né? Porque eu estava atendendo um gabinete, mas graças a Deus nós vamos começar. Amém? Então hoje, gente, estamos começando Crônicas, primeiro livro de Crônicas. Amém? E eu convido você a estar se juntando a nós nesse tempo de leitura. Né? Nós não vamos demorar porque já estamos aí 28 minutos adiantados, né? Mas a todos e todas sejam bem-vindos, em nome de Jesus. É que eu estava, né, trabalhando num gabinete, né? Mas Deus abençoe a Débora, a Catarina, a Zenate, Marlene Lopes, Ana Lúcia, Rosane Breia, Valéria Lima. Hoje só são apenas 3 capítulos do início do livro de 1 Crônicas, tá bom? E hoje a gente vai falar um pouco de descendência, mas é importante a gente falar da descendência, né? Porque na descendência está a bênção ou está a maldição? Né? Na descendência está a história do nosso Deus, que é um Deus de família, né? Então é muito importante a gente falar de descendência. Deus abençoe a Olinda, Deusiene, Cláudio já está chegando aí, Ranúzia aqui conosco, a minha irmã Ilma também aqui conosco, Kátia Regina. Deus abençoe a todos e todas, irmão Gibson, Deus abençoe, Arlete Taveira, graça e paz sobre a sua vida, Vilar Porta, paz do Senhor, Vilar, Deus abençoe, amém? Então vamos lá, gente, vamos chegando, também estou cansada porque hoje, meu Deus, já fui até Itaipuaçu e voltei, gente, só a mão de Deus, só a mão do Senhor, mas chegamos, amém? Marli também está aqui conosco. Então nós já vamos começar a oração para também não atrasar vocês, tá bom? Então junte-se a mim, oremos ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado por tudo que a gente faz num dia, Senhor. E tudo isso porque a Tua mão nos sustenta, a Tua mão nos abençoa. Quero entregar mais esse momento, Senhor, do fim desse dia, que é o nosso plano de leitura bíblica, 235 dias, Senhor. E até aqui nos ajudou o Senhor. Que o Senhor abençoe, Pai, esse tempo, que o Senhor seja conosco, nos dê compreensão, Senhor, para entender quando o Senhor trabalha a descendência, porque nós também temos as nossas descendências, Senhor, e nós queremos, Senhor, ser uma descendência abençoada. Por isso, Pai, fala conosco e abençoa-nos nesse momento da leitura. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, gente? Então vamos lá, né? Como eu falei aqui, nosso Deus, ele é um Deus geracional, de geração em geração. É um Deus que faz promessa não só sobre a sua vida quando você se converte, mas ele faz promessa sobre seus filhos até 1000 gerações. Então nós vamos ver aqui, através do livro de Crônicas, nós vamos ler aqui, lembrando que esse livro de Crônicas, ele vai fazer como uma releitura, desde lá de Gênesis, no capítulo 5, e ele vai fazer essa releitura desse Deus geracional. Amém? Então, vamos começar pela descendência de Adão. Então, diz assim, versículo 1, capítulo 1 de Crônicas. Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalalel, Jared, Enoque, Metusalém, Lameque, Noé, Sem, Cã, Jafé. Essa é a descendência que começou lá de Adão. Viu quantas gerações? Agora vamos ver os descendentes dos filhos de Noé. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer foram Askenaz, Rifate, Togarma. Os filhos de Javã foram Elisá, Tarsis, Quitim e Rodanim. Os filhos de Cã foram Cush, Misraim, Put e Canaã. Aí guarda esse nominho aí. Os filhos de Cush foram Sebá, Avilá, Sabitá, Raamá e Sabtecá. E os filhos de Raamá foram Sabá e Dedã. Cush gerou Nimrod, lembra aquele guerreiro violento, sanguinário, que começou a ser poderoso na terra. Você vê que todo mundo só dá o nome.
Mas de Nimrod diz assim, começou a ser poderoso na terra. Por quê? Porque foi com ele que começou a violência de tomar as terras e dominar aquilo que é dos outros. Verso 11. Misraim gerou Ludim, Anamim, Leabim, Naftuim, Patruzim, Casluim, de quem descendem os filisteus. Então, de quem descendem os filisteus, que briga o tempo todo com Israel, descende de Casluim e Caftorim. Canaã gerou Sidom, seu primogênito, e Et, e também os Jebuseus, os Amorreus, os Girgazeus, os Eveus, os Arqueus, os Sineus, os Arvadeus, os Emareus e os Amateus. Isso tudo gerado de Canaã, que era a terra que Deus deu a Israel, dizendo, vocês vão possuir e vocês vão destruir os inimigos que estão naquela terra. Os filhos de Sem foram Elão, Azur, Arfaxade, Lude, Arã, Uz, Ru, Jeter e Meseque. Arfaxade gerou Selá e Selá gerou Éber. A Éber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porque em seus dias se repartiu a terra. E o nome de seu irmão foi Joquitã. E Joquitã gerou Almodá, Salef, Hazar Mavé, Gerá, Adorão, Uzal, Dicla, Ebal, Abimael, Sabá, Ofir, Avilá e Jobabe. E todos estes foram filhos de Joquitã. Lembra que a gente às vezes está falando de alguma cidade, fala da cidade de Joquitã, da cidade de tal, são pessoas que geraram suas famílias e seus descendentes se tornaram tribos, ok? Agora vamos ver os filhos de Sem, esses eram de Noé. Então nós falamos do verso 4 do capítulo 1, Noé, Sem, Cã. Então falamos aqui dos filhos de Noé. Agora descendentes de Sem. Sem, Arfaxade, Selá, Éber, Peleg, Reu, Serug, Naor, Terá e Abraão, que é Abraão, né? Olha que legal. Então, descendentes de Sem, Abraão, que a princípio era Abrão, e o Senhor mudou o nome dele para Abraão. Então vamos lá, descendentes de Ismael, que também a gente vai ver isso em Gênesis 25. Os filhos de Abraão foram Isaque e Ismael, né? O filho da promessa e o filho que Sara deu um jeito de fazer parte. São estas as suas gerações. O primogênito de Ismael foi Nebaiote, depois Quedar, Adibeel, Mibizão, Mismá, Dumá, Massá, Haddad, Temá, Getur, Nafis e Quedemá. Estes foram os filhos de Ismael. Quanto aos filhos de Quetura, concubina de Abraão, esta deu à luz a Zinrã, Joquzã, Medã, Midian, Isbaque e Sua. Os filhos de Joquzã foram Sabá e Dedã. E os filhos de Midian foram Efá, Efer, Enoque, Abidá e Elda. E todos estes foram filhos de Quetura. Abraão, pois, gerou Isaque. E os filhos de Isaque foram Esaú e Israel, ou Esaú e Jacó, que depois passou a se chamar Israel. Descendentes de Esaú. Os filhos de Esaú foram Elifaz, Reuel, Jeus, Jalão e Coré. E os filhos de Elifaz foram Temã, Omar, Zefi, Gaetã, Kenaz, Tímina e Ameleque. Os filhos de Reuel foram Naate, Zerá, Samá e Misa. Descendentes de Seir, que está em Gênesis 36. Os filhos de Seir foram Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizo, Ezer e Dizã. E os filhos de Lotã foram Onri, Ori e Omã. E a irmã de Lotã foi Tímina. Os filhos de Sobal foram Ailã, Manaate, Ebal, Sefo,
e Onã. E os filhos de Zibeão foram Aías e Aná. E os filhos de Aná foi Dizon. O filho de Aná foi Dizon. E os filhos de Dizon foram Amrão, Esbã, Itrã e Querã. E os filhos de Ezer foram Bilã, Zavã e Jaacã. E os filhos de Dizã foram Uz e Arã. Reis e chefes de Edom, que também está em Gênesis 36, a partir do verso 31. Estes são os reis que reinaram na terra de Edom, antes que houvesse rei sobre os filhos de Israel. Belá, filho de Beor, e o nome da sua cidade era Dinabá. Belá morreu, e no seu lugar reinou Jobabe, filho de Zera, de Bosra. Jobabe morreu, e em seu lugar reinou Uzão, da terra dos Temanitas. E Uzão morreu, e em seu lugar reinou Haddad, filho de Bedade, e este derrotou Midian, no campo de Moabe. E o nome da sua cidade era Avite. Haddad morreu, e em seu lugar reinou Sanla, de Masreca. E Sanla morreu, e em seu lugar reinou Saul, de Reobote, junto ao Eufrates. Saul morreu, e no seu lugar reinou Baal-Hanã, filho de Aquibor. Baal-Hanã morreu, e em seu lugar reinou Haddad. O nome de sua cidade era Paú, e o de sua mulher era Meetabel, filha de Matred, filha de Mesaabe. Haddad morreu. Estes são os nomes dos chefes de Edom: Tímina, Alva, Getete, Oolibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temá, Mibzar, Magdiel e Irão. E estes são os chefes de Edom, descendentes de Israel. Estes foram os filhos de Israel: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulão, Dan, José, Benjamim, Naftali, Gade e Azer. Lembrando que esses filhos de Israel se tornaram as tribos de Israel. Descendentes de Judá. Os filhos de Judá foram Onã, Selá, e estes três lhe nasceram de Batsua, a cananeia. O primogênito de Judá, foi mau aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor o matou. Porém, Tamar, nora de Judá, lhe deu à luz Perez e Zerá. Todos os filhos de Judá foram 5. Os filhos de Perez foram Esrom, Ramul. O filho de Zera foram Zinri, Etan, Emã, Calcol e Dara, 5 ao todo. E os filhos de Carmi foram Acá, o perturbador de Israel, que pecou na coisa condenada. O filho de Etan foi Azarias. O filho de Esrom, que lhe nasceram, foram Jeremeel, Rão e Quelubai. Rão gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson, príncipe dos filhos de Judá. E Naasson gerou Salma. E Salma gerou Boaz. Olha isso, gente, coisa linda. Salma gerou Boaz. Boaz gerou Obed. E Obed gerou Jessé. E Jessé gerou Eliabe, seu primogênito. Abinadab, o segundo. Simeia, o terceiro. Natanael, o quarto. Radai, o quinto. Ozem, o sexto. E Davi, o sétimo. Desses descendentes de Judá, o Senhor escolhe, gente. Lembra de Obed? Lembra de Obed? De Obed-Edom? Ele gera Jessé, pai de Davi. E ele tem 7 filhos. E desses 7 filhos, o 7º é Davi. As irmãs, verso 16, destes foram Zeruia e Abigail. E os filhos de Zeruia foram 3, Abissai, Joabe e Azael. Abigail deu à luz a Amasa, e o pai de Amasa foi Jeter,
o ismaelita. Calebe, filho de Esrom, gerou filhos de Azuba, sua mulher, e de Jeriote. Os filhos desta foram Gesser, Sobabe, Ardom, e Azuba morreu, e Calebe tomou para si Efratá, da qual lhe nasceu Ur, e Ur gerou Uri, e Uri gerou Bezalel. Então Esrom teve relações com a filha de Maquir, pai de Gileade, e ele tinha 60 anos de idade, quando tomou a ela e deu à luz a Segube. Segube gerou Jair, que teve 23 cidades na terra de Gileade. E Jesur e Arã tomaram as aldeias de Jair, juntamente com Quenate, e as suas aldeias, a saber, 60 lugares. Todos esses foram filhos de Maquir, pai de Gileade. Depois da morte de Esrom, em Calebe Efrata, Abia, mulher de Esrom, lhe deu à luz a Azur, pai de Tecoa. E os filhos de Jeremeel, primogênito de Esrom, foram Rão, o primogênito, Buna, Orém, Ozem e Aías. Jeramael teve outra mulher, cujo nome era Atara, e esta foi a mãe de Onã. E os filhos de Rão, primogênitos de Jeremeel, foram Maás, Jamim e Equer. E os filhos de Onã foram Nadab e Abizur. E a mulher de Abissur chamava-se Abiail, e lhe deu à luz a Abã e a Molide. Os filhos de Nadab foram Seled e Apaim, e Seled morreu sem filhos. E o filho de Apaim foi Ize, e o filho de Ize foi Sezã, e o filho de Sezã foi Alai. Os filhos de Jada, irmão de Samai, foram Jéter e Jonatas. E Jéter morreu sem filhos. E os filhos de Jonatas foram Pelete, Zaza, e estes foram os filhos de Jeremael. Sezã não teve filhos, mas filhas, e Sezã tinha um servo egípcio, cujo nome era Jara. Sezã deu sua filha por mulher a Jara, a quem ela deu à luz a Ataí, e Ataí gerou Natã, e Natã gerou Zabade. Zabade gerou Efilau, e Efilau gerou Obed. Obed gerou Jeú, e Jeú gerou Azarias. Azarias gerou Elis, e Elis gerou Eleazar. Eleazar gerou Sismai, e Sismai gerou Salum. Salum gerou Jecamias, e Jecamias gerou a Elisama. O primogênito de Calebe, irmão de Jerameel, foi Maressa, que foi pai de Zife, e o filho de Maressa foi Abi-Hebron. Os filhos de Hebron foram Coré, Tapua, Requém e Sema. E Sema gerou Raão, pai de Jorqueão, e Requém gerou a Samai. O filho de Samai foi Maom, e Maom foi o pai de Bet-Zur. Efá, a concubina de Calebe, deu à luz a Arã, Moza e Gazeze, e Arã gerou Gazés. Os filhos de Jadai foram Regem, Jotã, Gezã, Palete, Efá e Saaf. E de Maaca, sua concubina, Calebe gerou Saber e Tiraná. E Maaca deu à luz também a Saaf, pai de Madimana, e Seva, e pai de Macbena, e de Gibeá, e Aquizá foi filha de Calebe. Estes foram os filhos de Calebe. Os filhos de Ur, primogênito de Efratá, foram Sobal, pai de Kiriat-Jearim, Salma, pai dos Belemitas, e Aref, pai de Bet-Gader. E os filhos de Sobai, pai de Kiriat-Jearim, foram Aroé e Razi Ramenote. As famílias de Kiriat-Jearim
foram os itritas, os puitas, os sumateus e os misraeus. Destes procederam os zoratitas e os asteoleus. Filhos de Salma foram Belém e os netofatitas, Atrote, Bet-Joabe e Razize, Raamaate-Zoreu. As famílias dos escribas que habitavam em Jabés foram os tiratitas, os simeatitas e os sucatitas. Estes são os queneus que viveram em Ramate, pai da casa de Racabe. Capítulo 3. Filhos de Davi. Estes foram os filhos de Davi, que se encontra também, gente, em 2 Samuel, capítulo 3. Estes foram os filhos de Davi, que lhe nasceram em Hebrom. O primogênito Aminon, de Ainoã, a Jezreelita, e o segundo Daniel, de Abigail, a Carmelita. E o terceiro Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Jesur. O quarto Adonias, filho de Agite. E o quinto Cefatias, de Abital. O sexto Itreão, de Eglá, sua mulher. 6 filhos lhe nasceram em Hebrom, porque ali reinou 7 anos e 6 meses, e 33 anos ele reinou em Jerusalém. Estes lhe nasceram em Jerusalém. Primeiro foram aqueles que nasceram em Hebrom, agora aqueles que nasceram em Jerusalém. Simeia, Sobabe, Natã e Salomão. Estes 4 lhe nasceram de Batseba, filha de Amiel. Nasceram-lhe Mas, Ibar, Elisama, Elifelete, Nogá, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete. 9 ao todo. Todos estes foram filhos de Davi, além dos filhos das concubinas, Itamar, irmã dele. Meu Deus do céu. Estavam povoando a terra, né, gente? Exatamente como Deus falou. Verso 18. Os filhos de Salomão foi Roboão, de quem foi filho Abias, de quem foi filho Asa, e de quem foi filho Josafá, de quem foi filho Jeorão, e de quem foi filho Acasias, e de quem foi filho Joás, de quem foi filho Amazias, de quem foi filho Azarias, de quem foi filho Jotão, de quem foi filho Acais, e de quem foi filho Ezequias, de quem foi filho Manassés, e de quem foi filho Amon, e de quem foi filho Josias. Os filhos de Josias foram o primogênito Joanã, o segundo Joaquim, o terceiro Zedequias, o quarto Salum. Os filhos de Joaquim foram Jeconias e Zedequias. E os filhos de Jeconias, o cativo, foram Sealtiel, Malquirão, Pedaías, Senazar, Jecamias, Osama e Nedabias. E os filhos de Pedaías foram Zorobabel e Simei. E os filhos de Zorobabel foram Mesulão e Ananias, e Selomite, irmã deles, e Azuba, Oel, Berequias, Osadias, e Juzabe, Ezede, 5 ao todo. Os filhos de Ananias foram Pelatias e Jesaías. Os filhos de Refaías, os filhos de Arnã, os filhos de Obadias e os filhos de Secanias. O filho de Secanias foi Semaías. Os filhos de Semaías foram Atus, Igal, Barias, Nearias e Cefate, 6 ao todo. E os filhos de Nearias foram Elioenai, Ezequias e Azaricão, 3 ao todo. E os filhos de Elioenai foram Odavias, Eliasibe, Pelaías, Acube, Joanã, Delaías e Anani,
7 ao todo. Amados, todos esses descendentes estão aqui para nos fazer entender que Deus é Deus de família. Deus abençoa a família e Deus ama a família. Mas também nos fazer olhar para essa história e perceber que quando um membro da nossa família ele toma uma decisão errada, ele toma uma postura errada, a gente coloca a nossa vida e a vida da nossa família debaixo de maldição. Quantas vezes nós lemos juntos aqui que muitas dessas pessoas fizeram o que era mal perante os olhos do Senhor. Então, quando nós não conhecemos a Deus e nós erramos porque falta conhecimento, o nosso Deus entende que pela ignorância, no sentido de ignorar a palavra, a verdade libertadora, nós falhamos. E Deus, na sua justa balança, Deus sabe que irá julgar de forma diferenciada. Mas quando nós conhecemos a Deus, entregamos o nosso coração ao Senhor, mas ainda insistimos em fazer o que é mal perante os olhos do Senhor, nossa vida, ela trava, ela não anda para frente, ela não caminha. E aquilo que eu tenho, olha bem, aquilo que eu tenho é aquilo que eu deixo de legado para os descendentes, amados. Então, se um exemplo simples, se a gente sabe que o mundo ele pensa da seguinte maneira: a vida é minha, o corpo é meu, eu faço o que eu quero. E aí essa pessoa resolve viver maritalmente, né? E aí tem um ditado no mundo lá fora que diz assim: amigado com fé, casado é. Isso pode funcionar para o mundo lá fora, mas isso não funciona para Deus, né? Então, quando a pessoa ela vai se unir a outra pessoa, é feito pelos laços do matrimônio, como a gente viu lá no livro de Gênesis: deixará um homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, serão os dois uma só carne. Não pode ter várias carnes junto, né? Muitas confusões que foram dadas aqui, exatamente, né, porque no caso de Sara, né, Abraão estava ali com ela, mesmo ela não tendo filho. Aí ela disse: não, toma aqui a minha escrava, ele se relaciona com ela, além de me dar esse direito, aí gera Ismael. Que está aí, essa guerra aí, né, que nós estamos vendo até hoje. Então, assim, a gente precisa colocar a família debaixo de herança. Tem bênção retida, que é sua, mas está retida. Porque por, às vezes, detalhes tão pequenos, como por exemplo, o casamento. Ah, eu já vivo maritalmente há 17 anos, há 24 anos. Eu já vivo maritalmente, que já tenho filho casado, tenho neto. Que herança você vai deixar para o seu filho? Porque a herança não é só financeira, ela é espiritual. Que herança você vai deixar? Entende isso, gente? Então, é crente, já confessou Jesus como Senhor e Salvador? Já passou pelo batismo das águas? Casa. Tua bênção pode estar retida, tua cura pode estar retida por causa de não casar, de não legalizar. Lembra que o diabo trabalha com legalidade. Lembra disso, lembra disso. Então, gente, em nome de Jesus, você está vendo que Deus é um Deus geracional. Ele vai de geração em geração. E o que você vai herdar para a sua próxima geração, se o que ela vive é a ilegalidade do que você na sua geração consentiu. Pense nisso, amém? Para que a gente possa consertar a casa, né? Eu entendo isso assim de forma tão tremenda, tão espiritual. Quando eu fui pastor em a Sônia Pimentel tá aí, que não me deixa mentir, eu fiz assim vários casamentos comunitários. Eu casei 7 de uma vez, depois casei mais 4. Sabe por quê, mano? Porque se você já está vivendo ali, maritalmente, entende? Se já estão entrelaçados, faça isso diante dos olhos da lei dos homens e da lei de Deus. Porque Jesus não veio revogar a lei, ele veio cumprir. Então pense nisso, porque uma bênção, uma cura, uma vitória pode estar retida por causa de uma ilegalidade. Deus é Deus de geração em geração. E a gente vai ver isso muito bem no livro de Crônica. Amém? Quantas famílias,
quantos filhos gerados, quantas gerações geradas, né? E a gente quer passar para elas bênção e não maldição. Amém? Então vamos orar, porque nós temos aí orado pela nossa família e nós vamos orar. Amanhã nós vamos estar avançando em mais um plano de leitura bíblica. Amém? Então junte-se a mim, oremos ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, a tua palavra ela nos fala que nós perecemos porque falta conhecimento. Mas quando tu nos dá o conhecimento, tu nos dá a palavra da verdade, Senhor, nós precisamos, Senhor, dar ouvidos ao que o Espírito diz à igreja. E nós somos a igreja. Por isso, Pai, nós não queremos que nossa família, nossos filhos e filhas, sobrinhos e sobrinhas, venham ficar, Senhor, debaixo de uma maldição familiar, porque nós não tomamos a posição correta. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus, dê-nos ouvidos para ouvir, dê-nos entendimento para entender, Senhor, e acima de tudo, coração obediente para te obedecer. E não importa, Pai, a desculpa que a gente esteja dando. Ah, eu não tenho dinheiro para pagar a certidão de casamento. Hoje nós temos gratuidade, Senhor. Então que o Senhor abra as portas, que o Senhor remova os impedimentos e que o Senhor abençoe para que, sendo tirada a legalidade, os teus filhos possam viver a plenitude da bênção. Não só eles, mas toda a sua família. Por isso nós oramos pelas famílias agora, para que elas sejam alcançadas, para que elas sejam abençoadas, Senhor. Nós oramos por aqueles, Pai, que ainda não te receberam como Senhor e Salvador, para que te recebam e te reconheçam como Deus e único Senhor. Deus Santo, em nome de Jesus, eu abençoo a todos, Pai, os que precisam de cura, os que estão, Senhor, com problema pulmonar, respiratório. Senhor, passa teu sangue nos pulmões, Senhor, em nome de Jesus, que todos sejam livres do mal, seja Covid, seja mutação do Covid, seja uma pneumonia, em nome de Jesus nós repreendemos, em nome de Jesus sai e vai para o abismo sem direito à volta. Abençoa os que estão em viagem, os que vão viajar, livra do mal, dos perigos, Senhor. Toma toda a família nas tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus. E se porventura, meu Deus, por falta de conhecimento ou até mesmo de pedir ao Senhor a direção, cometemos erros e abrimos as portas da nossa casa para que o inimigo, Senhor, invadisse, nós estamos agora confessando, te pedindo perdão e ordenando que a legalidade que foi dada ao inimigo para entrar, ela agora é ilegal, porque nós confessamos e o Senhor Deus nos perdoa e nós ordenamos que bata em retirada, saia da nossa vida, saia da nossa casa, saia da nossa finança e, acima de tudo, saia dos filhos e filhas em nome de Jesus Cristo. Senhor, em nome de Jesus, restaura famílias, casamentos, restaura, Pai, em nome de Jesus, de forma que o inimigo tenha que bater em retirada sem direito à volta. Nós oramos abençoando as famílias no corpo, na alma e no espírito e decretamos que o mesmo Deus geracional de 1 Crônicas é o Deus da nossa família, é o Deus de geração em geração. Que todos sejam salvos no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém e amém. Quem crê, diga amém. Ele ouve e ele atende o nosso clamor. Amém? Fiquem com Deus, gente. Deus abençoe. Ó, consegui, hein? 00:02 nós terminamos. Deus abençoe e amanhã nós nos vemos. Beijo da sua pastora. A paz do Senhor. Se você gostou do nosso vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no nosso canal e, se quiser, pode ser também membro do nosso canal. Há uma irrisória quantia para nos ajudar a continuar o nosso trabalho.